E hoje, falando exatamente sobre as coisas mais simples, eu estou falando, o nosso tema é simplicidade. Nós vamos falar um pouco sobre simplicidade. Aliás, isso é algo que está assim dentro de mim há alguns anos. Eu tenho pensado sobre isso, né? Comecei a ler um livro agora chamado Essencialismo. Ficou famoso esse livro. E eu até achei interessante, porque é um jovem que escreveu. Jovem não um menino, mas um jovem, perto de mim é jovem. E ele tratou de uma forma muito interessante, e trabalha com isso de uma forma muito interessante, porque a grande ideia é o que é essencial. Qual que é a diferença do que é essencial, para aquilo que muitas vezes existe, vamos dizer, aquilo que a gente chama em português assim, de gordura. Tem gordura na nossa atividade, tem gordura na nossa atividade profissional, tem gordura no nosso tempo, né? É muito comum você encontrar uma pessoa que diz, rapaz, puxa, eu não encontro tempo, eu não tenho tempo, e eu não sei o que fazer. O dia só tem 24 horas, então a gente tem que parar e pensar o que é essencial. E naquilo que é essencial, a simplicidade faz a gente pensar um pouquinho, e eu quero tratar isso daqui com você hoje. Mas antes eu quero fazer esse lembrete, que é algo que eu tenho falado já algumas vezes com você. Tudo aquilo que você aprender, anote e coloque pelo menos uma coisa que você vai fazer de diferente, uma decisão. Tudo que entra, tudo que você vai aprendendo, vai tomando decisões. Porque senão, gente, vamos falar o português claro, o que acaba acontecendo é que a gente sai daqui com a cabeça gorda de conhecimento, às vezes o coração não está tão cheio e as ações são vazias. E não é isso, né? Eu preciso ser, quando a gente fala assim, eu quero ser um homem melhor, cara, eu preciso ser um profissional melhor, né? Eu ouço isso muitas vezes dos meus clientes, né? E eles, puxa, eu quero melhorar. Eu digo, o que é melhorar? Você não sabe nem o que é melhorar, você não sabe nem o que você quer melhorar. Então a gente precisa fazer o exercício de colocar decisões mais claras. Bom, falando sobre isso, vamos para a simplicidade. Você pode ler comigo esse texto de 2 Coríntios 11, 3, por favor? Juntos. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só que interessante isso daqui, né? Deixa eu utilizar esse sistema novo aqui, vocês vão achar incrível, ó. Fantástico, hein? Fantástico, está pensando o quê? Negócio sério. Então, veja, quando ele fala sobre simplicidade, ele fala uma simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então ele diz que existe muita coisa que a gente faz, muita coisa que acontece na nossa vida, que entra na nossa mente, que não é nem puro e nem simples. Aliás, você sabe que o mais difícil para fazer na vida é o simples. O mais difícil para fazer na vida é o óbvio. A gente gosta de complicar. Um dia um gerente falou assim para mim, eu estava atendendo um subalterno dele, né, um subordinado dele, e ele disse assim para mim, por favor, mostre para ele o seguinte, que se ele fizer o que é simples, funciona. Mas ele não consegue, ele tem que ficar inventando coisa. Essa é a ideia, né? A gente gosta de inventar, de fazer uns negócios complexos. Nossa, inventei a roda. O simples é difícil de fazer. O óbvio é difícil de fazer. E o que Paulo está falando, no contexto, eu não vou entrar aqui em muito detalhe, no contexto, Paulo está dizendo assim para a igreja, olha gente, o negócio é o seguinte, vocês têm que aprender a discernir as pessoas que estão no meio de vocês. Tem gente aí que é falso profeta, tem gente aí que é inimigo de Cristo. Só que eles ficam aí falando, vocês acreditam neles, eles falam mal de mim, eles dizem até que eu sou alguma coisa, não sei o quê, mas que as minhas cartas são terríveis. E aí, não, ou melhor, ao contrário, né? Eles gostam das minhas cartas, mas não gostam da minha presença e tal. Quer dizer, eram inimigos de Paulo. E aí Paulo fala, gente, sabe qual é a minha preocupação? É que da mesma maneira que a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados para perderem a pureza e a simplicidade que são devidas a Cristo. Eu estou, como pastor
de quase 40 anos de ministério, eu estou assustadérrimo com o que eu tenho visto nas igrejas. Eu estou assustado. Mas não é assustado assim, nossa, que coisa interessante. Não, assustado, porque o povo está indo atrás de coisas que não tem nada a ver com a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Eu estou cansado de ver gente que nas suas igrejas está envolvido em ministérios e atividades e departamentos e trabalhos. Nossa, eu trabalho para Jesus, que lindo. Em casa é um crápula, é uma pessoa desagradável, é ruim no trabalho, é difícil de relacionamento, é um diabo. Certo? Nesse sentido de fazer as coisas erradas, né? Agora, por que isso acontece? Porque a gente foge da simplicidade. Foge do simples, foge da pureza que são devidas a Cristo. Essa frase eu achei muito interessante. Tem muita coisa que o pessoal acaba dizendo que foi Clarice Lispector que falou, né? Mas esse daqui parece que foi sim. E diz o seguinte, que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Não é interessante isso? Você quer ver uma coisa? Vamos falar uma coisa simples aqui. Estamos falando de simplicidade, vamos falar uma coisa simples. Quem aqui já foi num lugar, eu estou falando mais antigamente, né? Que você ficou na fila, e a fila inclusive estava fora do ambiente, às vezes chove ou o sol está forte, aquela fila quilométrica. Quem já pegou uma fila desse tipo? Ok. Alguém, vendo o sofrimento do pessoal que está na fila, falou assim, por que a gente não faz uma senha? Você vem, o primeiro que chega, pega a senha, é o primeiro lugar na fila. O segundo é o segundo lugar na fila. Só que ao invés deles ficarem aquela cobra comprida, eles ficam sentados, ficam esperando, né? Aí daqui a pouco alguém chama e eu vou lá. Simples, né? É simples depois que alguém inventa, né? Mas antes não, né? Quantos anos a gente ficou em filas compridas? Aí veio alguém e falou assim, sabe o que a gente podia fazer? Ao invés do pessoal ficar lá fora, tem metade do pessoal que está lá fora, um sol terrível. Vamos fazer o seguinte, ao invés da fila ser reta, vamos fazer lá uma cobrinha. Simples, né? No mesmo espaço, eu coloco a fila que vai e vem, vai e vem, vai e vem, e eu ponho todo mundo ali esperando. Todo mundo sabe que aquilo é uma fila, coloco ali um negocinho. Não é simples? Agora, né? Que alguém inventou. Porque o simples é difícil de fazer. O simples dá trabalho. Uma vida simples é o quê? Tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa simples. Mas o que quer dizer isso? Na minha casa, sabe, eu não gasto com nada. Né? Esse copo aqui era da minha avó, esse copo aqui era do meu sogro. Né? Então tem 6 copos diferentes. Né? Que negócio. E acho que isso é simplicidade? Isso não é simplicidade. Simplicidade nasce no coração. Simplicidade tem a ver com algo muito profundo do coração, que eu quero mostrar para você hoje à noite, tá? Outra coisa que eu quero dizer para você é que simplicidade não é sinônimo de superficialidade. Tem gente que acha que uma pessoa simples é uma pessoa rasa. Tadinho, é simples. Tadinho, é simples? Não. Você não sabe o que é simplicidade. Então deixa eu te mostrar um texto bíblico sobre isso. Se você quiser ler comigo em voz alta, fique à vontade. Em Lucas 6 diz assim, 6, 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a casa bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Então, o simples aqui não é o segundo. A gente fala, ele é simples porque ele fez uma casa rápida em cima da terra. Não serve para nada.
O simples é aquele que cavou fundo. O simples é aquele que procurou alicerce. Então, para você ter uma vida simples, você tem que buscar alicerces na vida. Você tem que saber exatamente o que você acredita. Então, o que é essencial? Por exemplo, já que nós estamos falando de uma casa, o que é essencial na construção de uma casa? Bom, na construção de uma casa, o essencial é a fundação, não é isso? E na fundação eu tenho pilares, vigas, lajes. Depois vem alvenaria, cobertura e acabamento. Então, a casa mais ou menos é isso daí. Mas sem essa fundação aqui, ó, cai. Cai. Se você seguir o simples, funciona. Se você quiser complicar, você destrói. Então, simplicidade não tem a ver com superficialidade. Simplicidade, pelo contrário, exige que eu tenha valores muito profundos. Fundamentos muito profundos dentro do coração. Estão acompanhando, queridos? Sim ou não? Ok. Jesus disse, um homem que quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs alicerce na rocha. Que alicerces nós temos na vida? O que é essencial para mim, na minha vida? E aqui eu coloco apenas um exemplo para chamar a sua atenção para essa questão. Olha só. Você sabe dizer não, quando tem que dizer não? Sim, eu sei. Sim, eu sei dizer não. Eu vou contar uma historinha para vocês. E a historinha é a seguinte. Um amigo ou parente que você não vê há tempos, não vê há anos, ele liga para você e diz assim, olha, eu estou indo aí para a sua cidade e eu queria ficar na sua casa alguns dias. Vou eu e a minha família. Né? Eu tenho 4 filhos. Mas você não se preocupe não, porque fica tranquilo, porque é só para dormir mesmo, viu? Você é meu amigo, eu sei que a gente não tem problema entre nós, mas ó, é só para dormir. Fica tranquilo. Não se preocupa com comida, café da manhã, nada disso. É só para dormir. Tá? E se não tiver lugar, não tiver cama, a gente dorme no chão. Olha, nós somos muito simples. A sua esposa ficou sabendo disso, ela chama você no canto e diz assim, não me invente de trazer esse pessoal para a nossa casa. Você não conseguiu dizer não. Ainda. E aí? A casa caiu. Você sabe dizer não para esse seu amigo que não vê há anos? Fulano. Como é que você faz para fazer isso? Você vai dizer, mas qual que é o assunto aqui, Nasser? Eu não estou entendendo. Nós estamos falando de simplicidade, agora você está perguntando se a gente sabe falar não. É o seguinte, para eu falar não, eu preciso puxar de dentro de mim certos valores que são mais importantes do que outros. Por que eu pus a sua esposa aqui e está dizendo, sua esposa está aqui, sua esposa não quer, né? Ela percebeu que não é uma questão essencial, porque ela percebeu o seguinte, ela falou, por que esse pessoal, se eles vêm passear, por que eles não ficam num hotel? Uma pensão, Airbnb, qualquer coisa. Por que tem que vir na nossa casa num momento difícil da nossa vida? Ah, bem, mas é um amigo, como é que eu vou dizer não para esse amigo? É uma situação muito pesada, então você prefere dizer não para mim? Hã? Então, o que é que vale mais nessa brincadeira? Para mim, vale mais a minha esposa. Se a minha esposa não está concorde com alguma coisa, na minha casa não entra. Eu nunca levei uma pessoa para comer um lanche na minha casa. Lanche que eu estou falando é um pão com manteiga. Eu nunca levei uma pessoa para comer um lanche na minha casa sem antes ligar para a Vera, conversar com ela e dizer, podemos fazer isso? Claro, podemos fazer. Não, não dá. Sim, não. Por quê? Ah, então a sua esposa manda em você? Não. É porque existem valores dentro de mim que são maiores do que aqueles que estão sendo exigidos de mim. Estão entendendo ou não? Você vai entender agora, O que é essencial para você? Eu vou te dar uma sugestão para você pensar, tá? Número 1, Deus e a palavra dele. Se você concorda, a minha pergunta sobre isso é, você negocia valores? Negocia valores. Valores é aquilo que te dá sustentação, é o que sustenta a sua perna. É o que sustenta a sua história, é o que sustenta a sua vida.
Certo? E esses valores não é só uma questão do que vale mais ou vale menos, mas é aquilo que eu acredito. Aquilo que é importante para mim. E aquilo que eu acredito que é importante é aquilo que vai me ajudar a tomar decisões. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim: pois a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, verso 12, eu vou ler nessa tradução chamada New Living Translation, eu traduzi do inglês. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais afiada do que a espada mais afiada de 2 gumes, cortando entre alma e espírito, entre articulação e medula, expõe nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Interessante, né? O que a palavra de Deus faz com a gente? A palavra de Deus, ela entra profundo dentro de nós. Quando ela entra, e você permite que ela entre, ela se torna um valor inegociável. Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra. É um valor inegociável. Eu não vou trocar, não vou vender, não vou... né? É inegociável. A palavra de Deus, ela entra dentro de mim. Quando ela entra dentro de mim, ela revela quem eu sou, ela revela meu coração. Por isso tem gente que não gosta de ler a Bíblia. Tem gente que fala assim: eu não gosto de ler a Bíblia parece que me acusa. Ela não está te acusando, ela está mostrando, está revelando. É igual colocar algo, né, que fica chamando a atenção, né? Uma luz. Olha, a palavra de Deus na sua vida, né? O que está acontecendo dentro de você? Segundo, a família. Mas você e a família. Você e a família. Você precisa também se proteger. Você também precisa se valorizar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem homens e mulheres, hoje muito mais até, não muito mais, mas eu digo, hoje mais mulheres estão sofrendo da mesma coisa que os homens sofreram, porque as mulheres estão trabalhando fora muito mais do que trabalhavam há 40 anos atrás, certo? Então o que acontece? Você conhece, não precisa levantar a mão, tá? Falei, não precisa levantar a mão, tá bom? Você conhece gente que diz assim: faz 5 anos que eu não tiro férias, 6 anos, 10 anos que eu não tiro férias. E fala com certo orgulho, como se fosse assim, maravilhoso. Tudo precisa de tempo, tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Não é isso que Eclesiastes fala? Há tempo para nascer e tempo para morrer. Há tempo para descansar, tempo para cansar, há tempo para abraçar, há tempo para se afastar de abraçar, há tempo para juntar pedras e há tempo para espalhar pedras. Há tempo para tudo na vida. Mas há tempo também para descansar. Há tempo que você precisa fazer isso. Ah, mas eu não tiro férias, pastor. Eu vou te explicar por quê. Porque eu nunca tenho dinheiro para sair. Mas nós não estamos falando de viagem. Nós estamos falando de férias. Férias significa você enfiar a sua cara dentro da sua casa. E descansar é férias. Ah, não, para mim não é. Então vai trabalhar. Você arrebenta. A hora que você estiver bem ruinzinho, né? Aí você... Não é assim. Né? A vida não é assim. Então eu preciso me valorizar e preciso valorizar a minha família. Você considera a sua família numa tomada de decisão? Ah, eu nem falo para minha esposa. Se eu falar, ela vai falar não. E eu não vou falar para ela não. Não vai dar certo esse negócio. Mas se você não falar, e não conversar e não discutirem juntos, vai dar certo? O número de divórcio no Brasil só aumenta. Por quê? Você acha que nós estamos piores do que éramos há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 500 anos atrás? Não. Nós somos seres humanos pecadores. Mas o que está acontecendo? Nós estamos com menos paciência. Relacionamento é paciência, pura paciência. É conversar, mas é falar e ouvir. Ouvir muitas vezes mais do que falar. Eu preciso considerar a família em tomada de decisão. E eu não estou falando de tomada de decisão apenas, vou mudar de cidade, vou mudar de trabalho. Não, uma tomada de decisão, vou comprar isso daqui. Bem, estou pensando em comprar isso aqui, o que você acha? Querido, não está precisando. Ah, mas é tão legal. É legal, mas vai ser um estorvo dentro de casa. Estorvo. Vai ser uma coisa a mais, vai ser um problema.
E outra, nós não estamos juntando dinheirinho para a gente viajar? Ah, mas isso aqui não vai fazer falta, bem. Desde que eu era criança eu queria isso aqui. Sim, mas agora já cresceu, tá bom, já está tudo certo, né? O que eu quero dizer é, considere a família, considere, né? Olha o texto bíblico. Quem quer ler comigo em voz alta? 1 Timóteo 5,8. Quem quer? Vamos lá? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Agora você entende porque às vezes eu falo, o cara é uma bênção na igreja e é o diabo dentro de casa? Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque cuidar da família é o nosso primeiro ministério. Eu sempre pensei assim. Eu sempre disse isso para mim e para Deus. Senhor, se um dia meus filhos precisarem de mim e eu tiver que deixar a igreja, o ministério, eu deixo o ministério. Para correr atrás deles Ué, mas não é isso que a Bíblia fala? Deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? Precisa, está lá. Família não é brincadeira. Tem gente que trata a família como se estivesse tratando um sapato velho. Ah, não dá mais, joga fora, troca. Não é assim, né? Terceiro, sua missão pessoal. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Eu tenho falado sobre isso aqui várias vezes, não tenho? Qual é a sua missão? Eu não perguntei a sua profissão, eu perguntei a sua missão. Eu não perguntei onde você trabalha, eu perguntei a sua missão. Eu não perguntei um texto bíblico, eu perguntei qual é a sua missão. Se você perder tudo que você tem hoje, tudo, você não tem trabalho, não tem estudo, não tem mais nada. Você está solto no mundo. Qual é a sua missão? O que você vai fazer? Certo? Todo mundo tem que trabalhar, gente. Trabalho é importante, trabalho dignifica, trabalho é uma honra, trabalho é necessário, trabalho é uma bênção. Ninguém está falando contra isso. Mas eu estou dizendo, o meu propósito tem que ser maior que o meu trabalho. Porque é a minha missão de vida. Olha o que a Bíblia diz. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Eu gosto desse texto porque Efésios 2, verso 9, 8 e 9 diz assim, que ninguém é salvo pelas obras, mas sim pela fé. Né? Só que o verso 10 diz que uma vez que você é salvo, você precisa andar nas boas obras preparadas por Deus. Então as boas obras não salvam, mas é impossível encontrar uma pessoa salva em Cristo que não viva as boas obras. Agora, para isso você tem que conhecer qual é o propósito para a sua vida, certo? Voltando para aquele texto, vocês estão acompanhando, queridos? Está ajudando de alguma forma a você pensar? Eu quero que você já vá preparando assim, o que é que eu vou fazer após ouvir isso, tá certo? Então vamos lá. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente. Então a questão é ouvir e obedecer. Eu preciso entender isso, eu preciso entender que nessa parábola de Jesus tinha dois construtores. O primeiro ouviu e obedeceu, é semelhante àquele que cavou fundo e colocou a casa em cima da rocha. O outro ouviu e não obedeceu, e fez a casa em cima da terra. A pergunta é, o que existe de comum entre esses dois? Os dois ouviram. Os dois ouviram. Certo? Um obedeceu, o outro não. Por isso que muitas vezes eu provoco vocês dizendo assim, o que é que você vai fazer depois disso? O que é que você vai fazer depois dessa mensagem? Porque é uma questão óbvia. Você pode sair daqui e dizer, ouvi mais uma mensagem. Que legal, foi muito bacana. Nossa, foi super legal. Comemos uma pizza, bati papo, fiz amigos, ouvimos uma boa palavra, fui para casa. O que é que mudou? Nada. Sabe por que não mudou nada? Porque você não conectou ouvir e obedecer. Ok? Ouvir e obedecer tem que andar juntos. Então vamos pensar nisso juntos para a gente ir partindo aqui para o nosso encerramento dessa meditação. Se eu estou diante de uma decisão,
Eu estou diante de uma decisão, qualquer que seja ela. Eu preciso levar em consideração alguns valores. Então eu estou repetindo algumas coisas. Primeiro, essa tomada de decisão compromete algum princípio bíblico? Já fez essa pergunta para tomada de decisão? Mas, pastor, não faço por uma razão. Por quê? Eu não conheço a Bíblia. Tá aí uma decisão boa para você tomar a partir de hoje. Começar a ler a Bíblia, certo? Porque senão a gente não tem como comparar. Mas isso é importante ou não é? O que você acha? Compromete algum princípio bíblico essa tomada de decisão? Eu vou fazer esse negócio, mas o cliente pediu tudo sem nota, pediu isso, não quer aquilo, e ainda quer que eu pague o comprador por fora e faça não sei o que, e não sei o que, entregue o produto meia-noite. Nossa, eu exagerei agora, né? Aí, é droga, né? Aí a pergunta é, isso compromete algum princípio bíblico? Vários. Toma essa decisão? Não. Ah, pastor, mas é que é tão difícil o trabalho hoje em dia que se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? O senhor vai me desculpar, mas... Não, eu te desculpo, eu não tenho problema. Se você precisar da minha desculpa, não tem problema. Fica à vontade, mas não vai resolver nada para você. Porque o nosso problema não é comigo, nem com os outros, é com Deus, não é verdade? A questão toda é com Deus. Então percebeu como é importante? Eu quero ser simples, mas eu quero ser profundo. Eu não sou raso, eu sou profundo. Mas eu quero ser simples. Eu quero saber dizer não, eu quero saber dizer não para aquilo, por exemplo. Eu dei um exemplo aqui, brincando com vocês, mexendo um pouquinho conosco. Mas existem outros 1000 exemplos. Por exemplo, o que é que você está fazendo durante o seu dia que toma o seu tempo de fazer aquilo que é essencial? Você tem que dizer não para aquilo e sim para outras coisas. Percebeu? Simples assim. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Fazer o simples dá trabalho. Mas eu preciso ter princípios, eu preciso ter fundamentos, eu preciso ter base para a tomada de decisão. Outra pergunta. Essa decisão vai afetar a minha saúde? Vai afetar a minha integridade? Vai afetar a minha honra? Vai afetar meu nome? A gente não pensa nisso, não é uma pergunta que a gente faz. E é extremamente importante que eu pergunte se de alguma maneira fazer isso ou aquilo vai afetar a minha vida, a minha saúde, a minha integridade, a minha honra, quem eu sou. Eu preciso olhar e pensar que eu valho mais do que o meu trabalho. O meu valor é maior que o dinheiro que eu tenho no banco. O meu valor é maior do que o carro que eu dirijo. O meu valor é maior do que a roupa que eu visto. O meu valor como ser humano é maior do que o meu trabalho, a minha empresa. Então, se de alguma maneira aquilo que você está tomando é errado, você não deveria fazer isso. Então volte, dê um passo para trás, seja simples o suficiente e profundo o suficiente para dizer, isso é essencial. Não, não é. Tira da sua vida. Outra pergunta, vai honrar minha família como é devido? Vai honrar a minha família como é devido? Muito sério isso. Esses dias eu estava num restaurante. Eu confesso para vocês que eu estava um pouquinho nervoso demais. Eu estou fazendo alguns exames clínicos, etc., exame de sangue, não sei o quê, acabei descobrindo algumas coisinhas que me desequilibraram um pouquinho. E eu estava um pouco nervoso. Não estava bravo, nem xingando ninguém, mas estava meio tenso. Né? E eu estava com a minha esposa assim, a gente conversando, batendo papo, comendo. Nisso chegou um rapaz com uma moça, e ele falando alto. E a primeira frase que ele falou para a menina já foi um palavrão e tal, mas não para a menina. Sabe esses caras que acham que estão comunicando, falando palavrão? Aquele cara... E falando, eu falei, Jesus, hoje vai ser difícil. Porque eu olhei para minha esposa e falei,
Primeiro, eu estou aqui pagando para comer num ambiente familiar. Chega um cara que já está trazendo um modo de conversa, que é um modo de conversa que eu vou ter que ficar ouvindo palavrão. Falei, bom, ele vai acalmar, ele come alguma coisa e fica mais calmo. Piorou. Sentou, começou a comer, e só que as nossas mesas eram assim, imagina essas duas mesas, só que com uma distânciazinha pequena entre uma mesa e outra. Eu não tive. Eu olhei para minha esposa e falei, eu não vou permitir que a minha esposa fique ouvindo essas bobagens. Fulano, ops, você, isso. Me perdoe, meu amigo, mas eu só estou ouvindo palavrão. Desculpa. Baixou a voz. Conversou com a moça. A minha esposa falou a mesma coisa que alguém de vocês falou. Ainda bem que ele abaixou a voz. Que ele não levantou a voz para você. E eu agradeci a Deus que ele não fez isso. Porque teria sido um bafão, né? Me arrependi, porque eu falei para vocês, estava com ataque cardíaco, estava com algumas coisas que não tão legais. Eu estava muito tenso. Mas me arrependi de ter falado da maneira que eu falei. Eu deveria, na verdade, ter levantado, ido até ele, falado no ouvido dele. Cara, fala um pouco menos, mais baixo, você está falando muito palavrão. Minha esposa não tem a obrigação de ouvir porcaria. Certo ou não? Eu não tenho obrigação, eu estou num lugar público. Então eu tomei uma decisão, repito, fiquem tranquilos, ninguém brigou, não saí dali vermelho, ninguém puxou a faca, era uma churrascaria, facas estão por todos os lados, mas o rapaz percebeu, né, que estava se excedendo, e mas a minha questão não era eu estou ouvindo palavrão o dia inteiro por aí, né? Eu quero honrar minha família, eu quero honrar minha esposa. Eu estava ali com a minha esposa. Eu falei, bem, você não tem obrigação de ouvir bobagem. Como eu disse, podia ter tomado uma decisão um pouco diferente. Mas teria tomado alguma decisão. Entendeu? Eu preciso... É uma decisão, não é? Agora, o que está acontecendo conosco hoje, nós homens? Nós estamos ficando... Desculpa, hein? Desculpa. Olha, está gravado, está no meu nome isso. Mas nós estamos fraquinhos. Tudo frouxo, tudo com medo. Ah não, vai que o rapaz briga. Ah, vai que ele levanta a voz para mim. Eu acho que a gente tem que se posicionar. A hombridade tem a ver com ser corajoso. Repito, não é para ser sem educação, nem bater na mesa. Graças a Deus eu não fiz isso. Mas poderia ter feito, né, de errado, né? Não fiz isso. Mas posicione-se, defenda a sua casa, defenda a sua esposa, defenda os seus filhos. Ah, pastor, mas eu li na Bíblia que quem dá um tapa na cara da gente deve dar a outra face. Naquele texto está escrito sobre a sua fé em Cristo. É sobre o ser mártir. Agora, defender a minha família, se a minha esposa está aqui, você pula em cima dela, você vai levar uma surra que você nunca levou na sua vida. Não, é uma questão de defesa. Estão entendendo o que eu estou falando? Né? Não é uma questão de violência, nada. É uma questão de defesa. Eu preciso defender. Eu preciso honrar minha casa. Nós estamos frouxos, gente. As mulheres estão machistas, os homens estão feministas. Ou as mulheres estão mais machonas, não sei se existe isso, e os homens estão mais femininos. Afeminado não estamos não, mas... Então, vão exagerar também, que é isso. Eu quero ir embora para casa, eu não quero chegar na porta ali e não conseguir sair, não é verdade? Não, é uma verdade, é uma questão muito séria, né? Então, essa decisão afeta a minha casa? Seu chefe chama você e diz, olha, tem isso, eu queria que você fizesse isso. Aí você olha e fala, putz, a minha esposa falou exatamente para eu não fazer isso, para eu não aceitar. Aí eu fico lá, morrendo de medo de chegar e falar, chefe, não. Ah, mas se eu falar isso, ele vai mandar embora. Você perderia o emprego por honra. Agora, você quer saber de uma coisa? Quer que eu te diga? A estatística diz que essas pessoas que se posicionam não são mandadas embora.
são valorizadas. É uma questão de posicionamento, certo? O cliente chega para você e diz assim, você pode fazer isso daqui para mim? Posso, claro. Quanto fica? Fica tanto. Quando é que você me entrega? Quando é que você quer? Não, é que pergunta boba. Como é que um cara que fabrica alguma coisa vai perguntar quando é que você quer? Não, eu posso para o dia 5 de maio. Ah, desculpe, é muito tarde. Ok, muito obrigado. Não, eu posso te... Não, por favor, volta aqui, eu te entrego... Eu te entrego, hoje, dia 3, dia 15, eu não posso perder essa venda. Vai entregar dia 15? Não vai. Certo? Ou se entregar, alguém vai ficar insatisfeito que é outra pessoa que você ia entregar. Então, o que a gente tem que fazer, queridos, é ser absolutamente simples no sentido de dizer sim vale sim, não vale não. É isso que é simplicidade. Não enrola ninguém. Pode, não pode. Eu quero que você faça esse relatório. Chefe, não dá para fazer todos eles e entregar hoje às 6 horas da tarde. Ah, você é um vagabundo, não sei o quê. O senhor não precisa me xingar. Eu estou dizendo que não dá. Bota mais uma pessoa, a gente faz. Ah, então vai. Então pega o Zé lá. Pronto. Não é pessoal. Mas eu tenho que aprender a me valorizar. A valorizar a minha história, valorizar quem eu sou. Se você não se valoriza, ninguém valoriza você. Se você não se valoriza, as pessoas sobem em cima da sua cabeça, sapateiam na sua cabeça. Valorize-se com educação, com polidez. Certo? Os antigos já falavam que burrinho quanto mais manso, maior a carga. Burrinho quanto mais manso, maior a carga. É verdade, boa. Outra coisa, estou terminando. Essa decisão está de acordo com a minha missão de vida? Essa decisão, ela está de acordo com a minha missão de vida? Isso que eu vou fazer tem a ver com a minha missão de vida? Quem eu sou, os meus valores, o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu quero alcançar na vida? Não, eu só estou fazendo porque é importante. Que importante? Importante para quem? Tem gente que faz assim, eu preciso fazer uma pós-graduação. Legal, bacana. Eu sou o primeiro a te apoiar. Em quê? Eu sempre pergunto, em quê? Estão falando aí que tem uma pós-graduação muito boa aí, que o pessoal está fazendo agora, que é em tal coisa. Você trabalha com isso? Não. Você gosta disso? Ih, rapaz, para falar a verdade, eu odeio. E por que você vai gastar dinheiro com nada? Ou você acha que um pedaço de papel vai te fazer uma pessoa melhor? Você é uma pessoa melhor. Vai atrás daquilo que você se sente bem, daquilo que você sente que é o seu propósito da sua existência. Vou fazer um curso. Acabei de fazer um curso, vou fazer outro agora. Mas esse é intensivo. São 4 dias intensivos, de manhã, tarde e à noite. Eu pensando com os meus botões. Gente, não é fácil, hein? 4 dias de manhã, tarde e à noite. Pai Celestial, tem misericórdia de mim. É ou não é? É uma canseira, gente. Eu não sou um menino de 30 anos. É ou não é? No entanto, ele tem tudo a ver com o meu propósito de vida. E tem tudo a ver com o que eu faço. E tem tudo a ver com aquilo que poderá me trazer dentro dessa minha missão. Faço ou não faço? Claro, gente. Eu não vou perder essa oportunidade. É uma coisa importante. Não faz porque está todo mundo fazendo. Larga a mão, né? Se valorize, vai fazer bobagem agora? Então a pergunta é, o que você vai fazer a partir de agora? Simples, né? Vamos ficar em pé, queridos? Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos. Eu quero dizer para você que essas mensagens do Palavra de Homem estão sendo gravadas em vídeo e estão sendo gravadas em áudio. E essas mensagens em vídeo estão no YouTube. Você vai lá no YouTube, entra no Palavra de Homem e assiste. Passa para os seus amigos e assim por diante. As que estão em áudio, elas estão em alguns desses programas de podcast.
Podcast, basicamente, que seria assim uma conversa, uma entrevista, é um podcast. Mas também uma palavra como essa pode ser um podcast, tá? É um pouquinho mais comprido, mas pode ser um podcast. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, com Palavra de Homem, estão vendo aqui? Palavra de Homem no Spotify. Que não há apenas perigos no mundo físico. Quente, frio, alto, baixo, corta, não corta, fura, não fura. Ela precisa entender que existem... Isso aqui é uma mensagem, gente, que a gente eterniza. Eu sempre tenho me perguntado bastante. Senhor, o dia que o Senhor me levar embora, o que eu vou deixar aqui na terra? O que eu vou deixar para as pessoas? Né? E o que eu tenho procurado deixar é a gravação daquilo que eu estudo, daquilo que eu falo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu acredito. Então, divulgue, de verdade. Não é propagandinha que a gente está fazendo, porque nós não estamos atrás de número de pessoas. Nós queremos abençoar pessoas. Elas estão ao vivo já? Ou... Não, elas não estão ao vivo. A gente está gravando. Aí entra assim, ó. Bem-vinda, e nosso desejo é que o conteúdo desse canal traga alegria e edificação à sua vida. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho e sobre os locais de eventos, acesse o nosso site www.palavradehomem.com. Homem ao mar. Murilo. O pessoal do surf. Tá vendo? Então, o que a gente quer é eternizar essas palavras no sentido de dar perenidade ao trabalho, né? Essa é uma das coisas que eu quero pegar bem firme com vocês, no sentido de dizer, por favor, faça isso. Porque se a gente multiplicar nas nossas redes sociais, são mensagens que podem ajudar tanta gente. Olha, eu vou ser franco com vocês. Hoje eu estava vindo para cá ouvindo eu falando. Você vai dizer, nossa, esse cara se ama, né? Não, eu vou dizer por quê que eu estava ouvindo. Porque depois que eu estudo isso bastante, preparo esse material, eu venho aqui, ministro aqui, amanhã eu vou ministrar lá em São José, né? Aí eu saio e tal, eu fico muito cansado, né? Por isso que muitas vezes você vê assim, cadê o pastor? Ele sumiu. Eu fico muito cansado falando, né? Como eu falei, eu não sou mais um menino. Mas eu fico assim e tal, e aí aquilo passou. Aí já entra outra semana, outra mensagem, outra semana, outra mensagem, e aí de vez em quando eu vou lá para trás, eu falo, eu quero saber o que eu andei falando. E aí sabe o que eu descobri? Posso falar com humildade? Que elas são muito boas, essas mensagens. Falando sério, eu falo, gente, tanta gente podia estar ouvindo isso. E aí fica aí 50, 60, 70, 80 homens ouvindo. Não, vamos multiplicar isso. Vamos deixar o povo saber que existe coisa boa por aí também, né? Não é só a nossa, mas existe também a nossa, tá bom? Eterno Deus, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por essa meditação. E é uma coisa que eu tenho lutado comigo mesmo, Senhor. Eu quero viver uma simplicidade, no sentido de lutar pela essência das coisas. Aquilo que é essencial, eu quero. Aquilo que não é essencial é perda de tempo, dinheiro, é perda de saúde, é perda de energia. Eu quero focar naquilo que é essencial. Mas é essencial nas Escrituras, essencial na Bíblia, essencial naquilo que o Senhor Jesus ensinou para a gente. E ajuda, Senhor, os meus queridos aqui a fazerem o mesmo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana maravilhosa. Deus te abençoe, Deus te guarde. Seja cada dia mais alegre.